A gente vai caminhar agora em julho com esse tema, Linguagem da Fé, em que o objetivo é deixar que algumas palavras que a gente vê, escuta, lê, se tornem, na verdade, se tornem aqui chaves para entender não só o que Deus tentou ensinar à medida que ele usou essas palavras, mas como elas podem significar e moldar quem a gente é. A ideia é que tem alguns termos que a gente costuma ouvir aos domingos, que a gente lê na Bíblia, a gente usa, mas quando alguém pergunta o que significa tal coisa, a gente diz, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Tudo bem? Tem algumas palavras que talvez outras pessoas usem muito mal, que é perfeitamente possível que estejam no vocabulário evangélico, mas não sejam Bíblia de verdade. É importante notar que um falso mestre, alguém que engana à medida que usa as escrituras, nunca diz, cuidado comigo, porque eu vou te desenganar, eu vou te desviar da fé, eu vou te ensinar coisas erradas, mesmo usando o vocabulário das escrituras. Então é importante a gente notar, perceber que o autor bíblico, e aqui a gente sempre vai falar de dois autores, Deus e o escritor, estavam tentando ensinar e explicar à medida que escolheram algumas palavras. A Bíblia, para todos os efeitos, é profundamente autoral. Ou seja, ela sempre vai tentar transmitir a intenção de quem está escrevendo. É mais ou menos o que separa, na verdade, o filme Vingadores de Cidade de Deus. Tudo bem, eu também gosto de filme de herói, às vezes. Mas, assim, um filme, ele está entretendo, ele é bom nas suas características, tem gente que gosta mais. O outro, ele está tentando explicar ou passar uma visão de mundo sobre um tema, independente se o filme é bom ou não, se ele é chato, se é um filme iraniano que é uma flor balançando no vento 2 horas. Tem uma cabeça ali que quer passar uma ideia, não necessariamente vender um produto. Então, à medida que os escritores bíblicos escrevem e Deus inspira, cada palavra conta. Lembre-se, eles não estão numa época que eles podem escrever e apagar no mesmo instante. O material é raro, é caro. Se não fosse só uma questão econômica, Deus está movendo, soprando para o escritor bíblico cada palavra ali. E, para falar a verdade, tem algumas palavras que fazem parte do vocabulário cristão, mas que não necessariamente significam muita coisa, hoje deveria se prender muito, tal como varão, ungido, está amarrado, uma expressão tipo bíblica, ou gasofilácio. Quem aqui sabe o que é um gasofilácio? Ok? Exatamente. Não sabe, Bragança? Pergunta para o seu pai depois. Ao contrário dessas palavras, essas que a gente vai estudar aqui realmente importam. Se você não se sente encorajado por mim, ouça de um mestre melhor do que eu, porque vale a pena estudar. Meus irmãos, existe um trabalho de Satanás para impedir as pessoas de se aprofundarem nas Escrituras. E esse trabalho começa com a celebração da ignorância, sob o nome de simplicidade. Ignorância tem nome, se chama ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com ignorância. Uma pessoa pode ser sábia, pode ser inteligente, pode ter conhecimento e ser simples. A simplicidade não é uma marca de burrice, é uma marca de caráter, de pessoas que são fáceis de ensinar, fáceis de aprender, porque aprenderam lendo e descobriram o valor da leitura, sofreram para ler o que leem, porque ninguém aprende a ler sem sofrimento. É luta, e é na força do ódio que você vai ler a Bíblia. Por isso, se existe um investimento de Satanás em nossas igrejas, é o investimento da ignorância das Escrituras. E você, pastor, não pode ser um aliado de Satanás na ignorância da sua membresia. Não aceite que as pessoas digam que está muito difícil. Olhe para essas pessoas que estão dizendo que está difícil, diga assim: meu irmão, você quer estar comigo aqui em oração? Todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã, eu estou no escritório, vou te ensinar a ler a Bíblia. Não se nivela o povo de Deus por baixo. O que é a leitura das Escrituras e a oração diária, perto do que Jesus fez na cruz. Tem vergonha na cara, irmão? Muito bem, diante disso, até domingo que vem, frequentemente quando a gente ouve ou lida com algumas igrejas, algumas pessoas, e a gente começa a aprofundar no estudo das Escrituras, ou seja, a gente vai investir
pelo menos 5, 6 horas aqui estudando uma palavra por domingo, alguém poderia dizer, vamos falar o que importa. Quando a gente começa a estudar sobre doutrina, alguém pode dizer, não, vamos falar sobre Jesus. Que ele salvou pessoas, do amor de Deus, essas coisas que realmente importam. Uma resposta, dentre as várias que o nosso irmão aqui trouxe, é que não é à toa que o Senhor Deus trouxe à existência 66 livros. Infinitas palavras, inúmeras histórias. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, Deus nos ensina, encoraja, habite ricamente a palavra de vocês, a palavra de Cristo, instruam-se, aconselham-se mutuamente, todos em sabedoria. É importante lembrar que o autor aqui de Colossos, a carta a Colossos, Paulo, não está escrevendo para teólogos acadêmicos, não é uma reunião de gente que gosta e trabalha estudando as Escrituras, é para gente de igreja. Eu ia dizer comum, mas todos somos comuns diante do Espírito Santo. A palavra não deve ser alguém que a gente visita de domingo, mas alguém que deve morar, habitar, viver junto, para que a gente seja capaz não apenas de entender para nós mesmos as Escrituras, mas ensinar outros. E parte do ensinar outros é fugir ou evitar erros. Em Oséias capítulo 4, verso 6, o profeta diz, movido por Deus, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não foi por falta de não escutar o Senhor falar de forma audível, não foi por falta de ver milagre ou ouvir sobre histórias miraculosas. Foi porque em dado momento o povo de Israel, escolhido pelo Senhor dentre todas as nações da terra, decidiu abandonar, sofreu o juízo, e mesmo durante o juízo, e mesmo já sofrendo as consequências disso, não se dedica a conhecer as Escrituras. Não todas, mas parte das dificuldades que esse pessoal enfrenta é porque eles não sabem sobre as profecias, sobre os oráculos do Senhor, sobre aquilo que Moisés principalmente tinha escrito no começo. Hebreus 5, 12 ao 14 diz uma expectativa do Senhor sobre os seus filhos. De fato, embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que ensine não qualquer coisa, mas novamente princípios elementares da palavra de Deus. Voltaram a precisar de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se, pelo exercício constante, aptos para discernir tanto bem quanto mal. A gente nem sempre sabe o que fazer ou decide mal porque não meditou, dedicou tempo, parou para aprender, escutar e ser corrigido sobre as Escrituras. Então, o nosso objetivo aqui, hoje, é conversar sobre a palavra revelação. Essa que vai e volta, aparece nas nossas dinâmicas e interações com outros cristãos. A expressão assim diz o Senhor aparece cerca de 293 vezes no Antigo Testamento e funciona como uma fórmula de autoridade. Quando alguém diz assim diz o Senhor, a expectativa é que quem está ao redor pare, espere o quê? O que o Senhor tem para dizer para a gente? No Oriente Médio Antigo, quando alguém dizia algo desse tipo, funcionava mais ou menos quando o rei trazia um decreto real. Assim diz. Primeiro, deveria gerar uma certa expectativa. Quando o profeta abre a boca e diz assim diz o Senhor, tudo deve parar. Segundo, carrega a expectativa de novo que alguma coisa aconteça, porque, como a gente já foi lembrado há uns domingos atrás, dependendo de quem é, sugestão é ordem. Então, quando o Senhor diz alguma coisa, quando o profeta clama ter essa autoridade, o povo deve apenas não ouvir, mas obedecer. Essa comunicação envolve, de novo, um conhecimento que deve moldar e mudar a vida das pessoas que estão escutando. Não há espaço para subjetividade. O rei falou, mas eu prefiro fazer assim. Não. Quando o profeta diz assim, diz o Senhor, ele também está consciente de que se não se cumprir ou o que ele diz for em algum nível mentira, ele pode ser punido. Deuteronômio, a segunda lei, capítulo 18, verso 20. Mas o profeta que ousar falar em nome do Senhor alguma coisa que eu não ordenei, ou falar em nome de outros deuses, será morto. Se vocês perguntarem em seu coração como saberemos se uma mensagem vem do Senhor ou não, saibam que, se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer, nem se cumprir, esse profeta
deverá ser descartado. Não tenham medo dele. Ou seja, parem de escutar quando alguém diz, Deus diz assim e não acontece. Parem de escutar quando alguém diz que alguma coisa é verdade e se revela mentira. No Novo Testamento, não tem essa expressão exata assim do Senhor. O que a gente tem quando Deus diz é Apocalipse. Normalmente, quando a gente ouve a palavra Apocalipse, usa a palavra Apocalipse, é sobre o final do mundo, né? O caos, o problema. Se o Brasil perder hoje, será uma espécie de apocalipse para muita gente. Crianças vão chorar, pessoas vão gritar. Na Bíblia, não. Na prática, Apocalipse significa revelação. É porque, quando a gente pega o livro de Apocalipse, as revelações do Senhor, o que mais chama atenção é sobre o final de tudo. Então, acostumou-se a associar, modernamente, principalmente, Apocalipse com fim. Mas, na prática, significa tirar o véu, mostrar alguma coisa que estava escondida. Tudo bem? Vamos lá. Quais são alguns usos ruins que você viu por aí, ou até já usou, mas não precisa dizer que foi você, sobre a palavra revelação, no contexto principalmente de igreja? Quais são alguns usos ruins que você já viu por aí sobre revelar, descobrir, ou envolvendo Deus e revelação? Vamos lá. Deus me revelou alguma coisa. Ok. Supostamente um para um, que não encontra na Bíblia algo equivalente. Ok. Então, em algum momento de forma, a gente vai conversar sobre isso. Não que possa necessariamente ser um engano, mas talvez em outros contextos seja mais comum que alguém diga para outra pessoa algo profundamente específico, único que não necessariamente está nas Escrituras. Que mais? Tem alguma outra situação que você já viu revelação ser mal usada? Geralmente você vê em igrejas pentecostais revelando quantidade de pessoas que estão doentes no ambiente. Ok. Então, quem está ali à frente com o microfone diz para o outro o que ele está sentindo, tendo. E mais alguma coisa que você viu, passou por aí, lá atrás? Às vezes um plano político, com a religião. Me explica. Não sei se eu entendi ou consigo, já vi. Tanto nas eleições dos Estados Unidos como aqui no Brasil, a gente percebeu pessoas que usaram a de Deus. Ok. A autoridade do Senhor é usada para confirmar pessoas, né? Ungir, na prática. Mas ungir significa escolher, né? É mais vazio do que a gente costuma usar. É casos em que falam que Deus revelou que vai ser o fim do mundo da Copa. Se eu não me engano, teve algum jogo anterior da Copa que foi revelado que o jogo ia acabar durante, eu não lembro agora certinho. O último, qual deles? O último do Brasil? O mundo ia acabar Brasil e Escócia? Brasil e Japão. Descer ETs. Que mais? Não desceu, né? Ainda bem. Vai. Oi? Sonhos. O Senhor revelando mistérios ocultos por meio de sonhos, como acontece na Bíblia, para falar a verdade. Mais alguma coisa? Coisas sobrenaturais. Pessoas esperam coisas sobrenaturais ao invés de ir para a Bíblia. Ok. Há uma expectativa de que... Uma expectativa não, mas é uma ênfase, uma esperança que Deus fale comigo desse jeito. E não tanto não dedicar às Escrituras, Boroto. Parece que os usos ruins da palavra revelação têm um lastro e usos positivos dentro das Escrituras. Ok. Deus unge pessoas? Unge. Deus fala por meio de sonhos? Fala. Né? Seria antibíblico dizer que nunca falou, pelo menos. Vamos lá, deixa eu trazer alguns usos ruins que eu já vi por aí, que aparecem. Primeiro, porque eu sei coisas sobre o Senhor, eu o conheço de fato e na prática. Porque Ele revelou algumas coisas, a Bíblia é alguma revelação sobre quem Ele é, o que Ele espera. Tudo que a gente precisa é verdade, mas não tudo que Ele é. Ou, muito menos, tudo o que Ele sabe. Então, porque eu sei sobre a revelação do Senhor, eu consigo usar essa revelação do jeito ruim, que eu passo a me entender como alguém capaz de discernir Deus. E frequentemente a gente ouve, eu já disse por aí, não, mas Deus com certeza faria assim, aprova assim, pensa assim, e Ele entende o que eu estou fazendo. Não chega a ser uma revelação dessas,
mais subjetiva talvez, mas porque eu tenho algum lastro no conhecimento do Senhor, eu me sinto confortável de dizer como Ele se sente, o que Ele quer, ou o que Ele aprova ou não, baseado única e exclusivamente sobre a minha vontade. Então, tem gente que se considera profundamente espiritual porque sabe sobre Deus. As duas coisas não são necessariamente opostas aqui, ou eliminam a outra, mas é possível, e na verdade isso inverte o que a gente está seguindo. Ou tem um livro muito bom que chama Vocabulário de Deus, do Packer, que não vai usar todo o contexto dele em todas as palavras que ele escolhe, mas ele reforça, especialmente na introdução, que a revelação sempre começa com Deus. Não sou eu que digo que Deus está me revelando. É Deus que vem até mim e diz, isso precisa ser assim. Deus ele não é um enigma intelectual que a gente consegue decifrar por esforço próprio. É profundamente arrogante quando a gente, de forma intencional ou não, começa a ler a Bíblia e não pede para Deus ajuda. Porque no final do dia eu confio em mim mesmo, ou o que eu já sei sobre o Senhor, para discernir, entender e ensinar o que Ele está explicando ao longo das Escrituras. Quando a gente lembra um dos principais ministérios do Espírito Santo, que é iluminar o entendimento, isso lembra e deveria nos tornar humildes no estudo das Escrituras de, Senhor, me ajuda. Na verdade, é profundamente essa a minha experiência, do meu coração duro, e talvez seja a sua. Quando a gente ouve na escola bíblica ou na pregação, hoje nós vamos falar sobre Davi e Golias, Daniel na cova dos leões, José do Egito, e vem aquele espírito do, mas de novo. Como quem diz, isso eu já sei. Vamos para coisas mais difíceis. Isso aqui é para quem está começando a estudar a Bíblia, essas histórias. É bem verdade que talvez o ritmo, os principais pontos da história a gente consiga ter decorado, mas não significa que Deus já tenha revelado, ensinado para a gente tudo sobre aquela história. Vou dar um exemplo aqui que não é bíblico, repito, não é bíblico, mas para mim foi profundamente didático. Se você vai no Bíblia online, está no último capítulo de Apocalipse e passa para frente, sabe o que acontece? Volta para Gênesis. Acabou, começa de novo. Quantas vezes a gente, ouvindo uma história que já sabia, ou lendo o versículo, já tinha tido experiência de estudar, inclusive, você fala, nossa, nunca tinha percebido isso. Não fui eu que percebi sozinho. Foi o Santo Espírito que, por causa desse momento, me revelou alguma coisa que talvez, porque eu nunca tivesse enfrentando, tivesse tido uma experiência próxima desse jeito, eu aprendi de novo, algo novo sobre alguma coisa que eu talvez considerasse antiga. É por isso que muitas vezes pode ser um erro, não, eu não vou ler os evangelhos, porque essas histórias eu já vou ler, então Apocalipse, que é mais complexo. Como se os evangelhos fossem cristianismo 1.0, para aqueles que começaram a ir na igreja, e para a gente que está há muito tempo, vamos para as epístolas. Para os profetas antigos e menores. Segundo, e esse aqui talvez seja o mais simbólico e comum, em que a revelação de Deus é profundamente subjetiva. Então Deus me revela alguma coisa para te dizer de forma específica, única. É um pouco leviano nesse sentido. Mas na verdade, alguns outros poderiam dizer de forma menos simbólica, eu estou em paz com isso. Como se Deus estivesse revelando que tudo bem aquela decisão porque eu me sinto confortável. Eu estou feliz, usando o Senhor como a base aqui. A gente por vezes transforma desejos egoístas em palavras de autoridade divina porque eu pego uma parte da Bíblia para reforçar aquilo que eu já queria fazer ou na verdade não vou abandonar. A gente vai falar como reagir sobre isso, ou pelo menos o que eu faço quando alguém me diz que Deus o revelou alguma coisa. E por último, um jeito ruim de lidar com a revelação de Deus é ser ímpio. Naquele livro Pecados Intocáveis, do Bridges, o primeiro capítulo, que é sobre o tema dele na prática, ele usa o pecado da impiedade. No sentido que ele prefere entender impiedade, não significa não conhecer sobre o Senhor. Significa ser indiferente à revelação que ele já deu. E a provocação que ele faz, o desafio que ele traz é perfeitamente possível ser cristão e viver de forma ímpia, indiferente a Deus.
Eu sei muito sobre ele, ou sei alguma coisa sobre ele, mas as minhas decisões e os caminhos que eu tomo são opostos ao que Deus diz. É um ateísmo prático. Tem um outro livro, eu não vou lembrar o nome dele, mas chama Cristão Ateu. E ele, dado momento, faz uma provocação dizendo que tem muita gente nos bancos das igrejas que é crente, mas descrente na prática. Ou foi convencido pela verdade, admira esses princípios, mas quando as decisões vêm e a vida exige que escolhas sejam feitas, a Bíblia fica na prateleira. E quem decide sou eu. Quem conduz o meu tempo é o algoritmo, é uma espécie de estagnação espiritual. Ou, quando a pessoa não faz exercício, qual é a palavra que eu estou procurando? Sedentarismo espiritual. Eu junto muita coisa em mim, mas não faz muita diferença no final do dia. Uma pesquisa num contexto profundamente protestante. Algumas perguntas foram feitas, essas são as duas relevantes para a gente. Primeiro, você concorda com essa afirmação? A Bíblia é útil, mas não uma verdade literal. Ou seja, não é verdade exatamente tudo que ela se propõe a dizer. Os cristãos evangélicos, aqui o bloco todo, sem fazer muita distinção, 50% diria que sim. É verdade. É muito importante. Mas eu deveria seguir literalmente o que está ali? Os católicos, 49%. Não cristãos, isso para mim é o mais surpreendente. 57%. É verdade. E essa percepção deles nesse aspecto é perfeita. Ou, a Bíblia é 100% verdadeira em tudo que ensina. Protestantes, talvez pensando nas implicações ou lembrando os versículos de Levítico. E aí, 36% diriam que sim. 33% diriam que sim. E nos cristãos, tem pelo menos 20% que tem um convencimento bastante firme sobre a verdade das Escrituras. Algumas ponderações e conclusões aqui. Primeiro, não tem muita diferença na prática entre protestantes, católicos, numa visão sobre as Escrituras. Gente que, pelo menos na teoria, uma parte relevante, mas ainda assim infeliz, diz que as Escrituras é verdade, mas em algum nível serve como material, mas não como verdade que deveria ser obedecida. Segundo, não é alguma coisa que a gente valoriza. Na verdade, me parece que a Bíblia é mais ou menos como os termos de aceite quando a gente baixa um aplicativo. Você aceita isso aqui? Concorda? Sim, 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 sim. Cadê minha salvação? Mas porque a gente não lê exatamente o que significa, o que ela se propõe a dizer, ou que ela corrige, quando a gente é obrigado a encarar algumas direções que ela oferece, a gente fala, não, calma. Porque se eu digo que eu não concordo, então quem está me ensinando, discipulando, ou o pregador, que seja, vai dizer, então não é para você. Você está disposto a acreditar que isso é verdade? Depende, então calma. Seu ticket para o céu, o casamento refeito, calma. Acho que a gente vai dando sim, 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 sim. Sim, eu acredito, sim, 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 eu quero. Igreja, Deus, salvação, Jesus, perdão. Beleza. Mas não se dedica necessariamente a ler as cláusulas que estão ali dentro para de fato saber se a gente de verdade quer seguir isso ou não. Deixa eu trazer uma definição para a gente não ficar só nesses conceitos do que seria a revelação no contexto bíblico. A gente vai quebrar em partes aqui, mas deixa eu ler primeiro tudo de uma vez. A revelação bíblica funciona em múltiplas dimensões. Sonhos estão nesse meio, mas deixa eu tentar explicar. Cada uma revelando aspectos distintos de quem Deus é e de como ele se comunica com a humanidade. Deus se revelou biblicamente através de diversos meios em diferentes épocas. E finalmente através do seu Filho. Essa progressão, a gente vai falar sobre isso, mostra que a revelação não é um evento único, mas um processo contínuo de comunicação divina. Os escritos proféticos não originam de interpretações pessoais, mas de homens que foram movidos pelo Espírito Santo. Versículo. Estabelecendo a origem divina das Escrituras como canal de revelação. Além da revelação verbal e histórica, a Bíblia, existe a revelação através da criação. O que se pode conhecer sobre Deus está manifesto porque Ele revelou
através de seus atributos invisíveis, poder eterno e divindade, são claramente reconhecidos através das coisas criadas, da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, com cada dia comunicando o conhecimento ao dia seguinte, e essa voz se estende por toda a terra, indicando que a revelação permeia toda a criação. A gente vai quebrar, mas vamos lá. Para quem lê as Escrituras e busca conhecer a Deus, essas dimensões de revelação têm implicações transformadoras. A Escritura, sendo inspirada por Deus, funciona para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, capacitando o leitor para toda boa obra. Isso significa que encontrar a Deus através da revelação bíblica não é meramente intelectual, é prático e conformador, no sentido de moldar, transformar, não apenas de encontrar alguma paz nesse contexto. O leitor que reconhece a revelação em múltiplas formas, palavra escrita, pessoa de Cristo e criação, desenvolve uma compreensão integrada de Deus que o equipa não apenas para o conhecimento, mas para a transformação pessoal e ação justa no mundo. Vamos lá. O reformador... Alguém vai falar? Eu estou lendo o teu texto aí, estou vendo pelo menos dois aspectos de revelação, não sei se você vai destacar isso, mas aí está representado não só a revelação de Deus, quem Ele é, do caráter, mas implícito, por exemplo, em 2 Timóteo, é que Ele tem uma vontade para a gente, né? Então, são dois aspectos distintos. Quem é a pessoa, que é uma revelação implicante. É diferente. Eu posso conhecer você, mas você não tem ingerência nenhuma na minha vida. A tua vontade, não... 2 Timóteo diz o contrário. Né? Perfeito. Eu fiz faculdade de jornalismo antes de seminário na Metodista, que tem um seminário basicamente de ênfase metodista. Antigamente, dos poucos doutorados que tinha em teologia, na verdade, ciência da religião, era lá. O que acontecia? Tinha muita gente que estudava teologia na Metodista que não era crente. Tinha muito professor que não era crente. Eu fiz algumas eletivas, porque eu podia escolher, eu queria ver como que era o pessoal da teologia na Metodista. Os alunos eram bem crentes, pelo menos no começo da faculdade, os que eu conheci, semestre 2, 3. Os professores, nenhum. Eles estavam estudando e explicando sobre o Deus de Israel, ou aquele que os crentes seguem. Tem um vídeo, se eu não me engano, de John Piper, um doutorado que ele faz na Alemanha, que ele diz, excelente conhecimento, dos melhores lugares que eu já estudei. Nenhum dos meus professores era crente. De novo, parece estranho para mim e para você às vezes, mas é perfeitamente possível saber muito sobre o Senhor, mas não segui-lo de forma alguma. Na verdade, é o que vai acontecer em Mateus, eu vou falar capítulo 5, mas talvez seja o 7, em que alguns chegam diante de Deus e dizem, Senhor, Senhor, fizemos grandes coisas em seu nome, expulsamos o demônio, e o Senhor vai dizer, afastem-se de mim, porque não fizeram a minha vontade. Ou seja, eles não apenas sabiam muito sobre o Senhor e fizeram coisas que provavelmente eu talvez nunca faça, milagres desses. E Deus diz, eu não tenho nada com vocês. Alguns pontos aqui sobre a revelação. O reformador João Calvino, ele vai usar uma expressão muito interessante, ele diz sobre o princípio ou a verdade da acomodação, em que Deus ele se ajusta a formas que a gente poderia entender sobre ele. Então, na Bíblia, quando aparece a mão de Deus, o amor de Deus, o ciúme do Senhor, ele está usando expressões e imagens que a gente entende. Não é que Deus tem uma mão que está sobre a cabeça de Moisés, onde ele vai, você sabe disso. Mas a gente entende que se a mão está sobre alguém, o Senhor está atento, Ele está cuidando. É antropomorfismo, é usar imagens de corpo para explicar uma realidade espiritual. Ou antropopatia, emoções humanas para explicar alguma coisa que Deus está sentindo sobre aquilo. Então, é estranho quando a gente lê na Bíblia o ciúme do Senhor. É ciúme? Mas é ciúme? Não. O amor de Deus é o amor, mas o amor de Deus é o nosso exatamente? Não. Mas quando Deus, em toda a sua soberania, todo o seu poder, tudo que Ele é, porque Ele é amoroso, cuidadoso e presente, Ele decide explicar, Ele precisa, em algum nível, se encaixar em algumas categorias nossas. Então a Bíblia, para todos os efeitos, é um esforço de Deus. A palavra esforço também tem os seus limites, porque nada para ele é esforço. Eu ia falar tentativa, mas ficou pior. É um movimento de Deus
para se revelar para a gente, do jeito que a gente decidiu ou inventou explicar e entender as coisas do livro. Ele para a gente na existência para escrever. Antes de escrever, contar. Porque era o jeito que a gente aprendia coisas, fazendo música, fazendo poesia. Uma coisa que eu sempre perguntei muito, especialmente no começo, é por que tem tanta poesia na Bíblia? Né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Dá o sujeito vai predicar, não andeis ansiosos por coisa alguma. E tem coisa, especialmente no Antigo Testamento, que vai, volta, vem, não sei o quê. E alguém me explicou, porque de música a gente não esquece. Se o sujeito vai predicar, a gente esquece. Se a gente fosse fazer um exercício aqui, complete comigo. Olha que coisa mais linda. Pronto. Quando foi a última vez que você parou para decorar essa letra? Nunca. Mas é por isso que ao longo do Antigo Testamento o povo de Israel aprende por meio de poesia, porque música, coisa artística desse jeito a gente guarda. Pense no tamanho do amor, da preocupação do Senhor de se explicar de um jeito que as pessoas guardam. Eles ficam, especialmente ao longo do Antigo Testamento, em rodas, em fogueiras, contando essas histórias, escrevendo de um jeito, primeiro contando de um jeito poético, que rima, para as pessoas entenderem. Deus usa elementos visíveis e inteligíveis para que a gente não apenas aprendesse, mas guardasse. De novo, é só uma demonstração do interesse e do amor de Deus. Segundo, e está aqui, a revelação do Senhor ela é progressiva. O Senhor não revela tudo sobre Ele na Bíblia inteira, mas Ele vai expandindo quem Ele é e o que Ele quer à medida que os livros da Bíblia vão avançando. O pessoal de Gênesis, Êxodo, não sabe tanto quanto, teoricamente, quem chegou a ler Apocalipse. Imagine explicar para o povo de Israel no Antigo Testamento que Deus, Ele é 3 pessoas que são iguais e que eles não devem adorar no monte, eles devem adorar Espírito em verdade. Numa época que todos os povos ao redor têm estátuas. Para a gente já é difícil compreensão, imagine para alguém que estava no deserto. Não significa que nós sejamos mais inteligentes, mais espirituais, mais capazes que o pessoal de Israel que estava andando no deserto. Mas que Deus tem que explicar devagarinho, em etapas diferentes, quem Ele é, o que Ele quer. É por isso que Jesus Cristo é a consumação, o ápice da revelação do Senhor. Porque nele está tudo ao mesmo tempo e Ele é a explicação máxima e geral de quem Deus é e o que Ele quer. Esse termo, revelação progressiva, você vai encontrar nos livros de teologia e vai ouvir por aí. Significa que Deus vai expandindo as explicações dele ao longo das Escrituras. O Novo Testamento é uma espécie de teologia do Antigo Testamento. Não faz sentido ter o Novo sem o Antigo, não faz tanto sentido o Antigo sem o Novo. Um vai explicando o outro e eles se completam e mostram a profundidade de cada coisa, os sacrifícios que o povo de Israel faz, só tem sentido completo na obra de Cristo. Mas imagine explicar para um judeu do Antigo Testamento que vai vir um filho de Deus morrer em uma cruz para o perdão de todos os pecados. E por isso que no Antigo Testamento só diz os seus pecados serão não perdoados, cobertos. Deus está preparando o terreno para a explicação em realidade que Ele vai trazer no Novo Testamento. Coberto significa de lado. Que vai vir alguém que vai resolver essa questão que foi, por limitação da linguagem, não me crucifiquem, adiado. Até que Jesus venha na plenitude dos tempos, quando finalmente Deus decidiu e percebeu. Todas as palavras quando se referem a Deus têm seus problemas. Mas é bom, porque a gente constrói e vai desenvolvendo uma linguagem coerente com as Escrituras e com o caráter dele. Quanto mais a gente sabe sobre Deus, mais difícil é falar sobre ele, num certo sentido. Próximo aqui, o conhecimento de Deus, a revelação sobre ele, tem que ser transformadora e tem que ser prática. O Howard Hendricks, no livro muito bom que chama, sempre foge o nome, mas eu acho que é Vivendo na Palavra, vai dizer que as Escrituras não nos foram dadas para juntar conhecimento, mas para transformar vidas. A gente não deveria ser curioso de novo sobre a Bíblia, a gente deveria ser obediente a ela. O conhecimento ele não é meramente intelectual, mas ele precisa ser prático e transformador. Tudo bem? Mais alguma percepção sobre essa definição, juntando várias coisas de livro? Alguns usos da palavra revelação no Novo Testamento. Abre comigo, por favor, Mateus
11:27, outra pessoa em Gálatas 1:12 e o último em Apocalipse 1:1. Então, Mateus 11:27, Gálatas 1:12 e Apocalipse 1:1. Só ver o que vem depois aqui. Quem abriu Mateus, por favor? Pastor, um comentário sobre algo que o senhor disse. Quando você citou, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheço. Você usou que eu nunca fez a minha vontade. A minha interpretação com relação a essa passagem são de pessoas que fizeram milagres, não por Deus, mas através da força do inimigo. Ou seja, são pessoas que nunca conheceram a Deus. Pessoas que nunca foram salvas. Sim. Pessoas que estavam servindo a um outro propósito. Porque me parece mais ou menos que a gente pode remeter para salvo pelas obras quando não fizeram a minha vontade. Mas ali a minha interpretação é que essas pessoas nunca se converteram, nunca conheceram o Senhor. Sim. Perfeito. Não se converteram, mas eles exigiam de Deus que ele os salvasse. Eu acho que esse é um ponto interessante. Eles têm uma dinâmica com Deus que é de fizemos isso para o Senhor, pelo poder do inimigo, provavelmente. E eles exigem que eles se entendem como pessoas, para todos os efeitos, salvas. Sim, perfeito. O ponto ali tem muita gente que pode fazer muita coisa para Deus, pode ter algum tipo de relacionamento da parte de si mesmo para com Deus, mas na consumação dos tempos não serão reconhecidos pelo Senhor assim. Eles sabiam sobre Deus o suficiente para entender que Deus poderia salvar e salvaria pessoas. Acho que é um santo incômodo que o Senhor lança sobre aqueles que o conhecem. Se de fato o que eu tenho com Ele é relacionamento. Se a relação que eu tenho com a revelação dele é transformadora e salvífica. Algumas pessoas são classificadas como super crentes. Sim. Porque quem é espiritual? Quem sabe muito sobre Deus? Sim, mas não só. Quem abriu Mateus 11:27? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, um minutinho, que é impossível conhecer a Deus por mim mesmo, pelas minhas capacidades. É Deus que decide revelar-se por meio de Cristo. Por isso que a palavra ou a expressão eu vou te revelar é um contrassenso bíblico. Toda revelação precisa e deveria passar pela pessoa de Cristo e pelas Escrituras. Vamos para o intervalo. Estava aqui falando sobre a revelação de Jesus Cristo, que ele é não apenas o ápice da revelação, mas a gente precisa dessa mediação do próprio Deus, dos elementos que ele escolheu para a gente conhecê-lo. Quem abriu Gálatas, capítulo 1, verso 12? Alguém está com a Bíblia aberta? Em Gálatas, capítulo 1, verso 12? Senão eu ligo aqui. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Porque a palavra, nesses 3 versículos, a palavra revelação é Apocalipse, tá bom? Paulo está reforçando o ministério dele por conta da revelação que ele recebeu de Jesus Cristo, ou seja, porque eu recebi de Jesus, vocês devem me ouvir e seguir aquilo que eu estou dizendo. Quando alguém revela tem alguma coisa revelada pelo Senhor, é a mesma coisa dizer o que eu estou dizendo tem o mesmo peso da Bíblia e deveria ser seguido como tal. Não deveria ser de forma alguma ser feito de forma leviana. A pessoa deveria ter tremor, dizer alguma coisa do tipo, Deus me revelou. Ele está se colocando, ou aquilo que ele está dizendo, na mesmíssima categoria de Paulo, de Pedro e, por que não, de Jesus Cristo. Qual versículo na Bíblia tem mais peso? Um versículo que tem uma frase de Jesus ou um período lá no meio de Levítico? Tem uma Bíblia que deixa em vermelho, grifado, tudo que Jesus fala. O que é legal, né? Você está lendo, pô, isso aqui Jesus falou. Mas é muito ruim também.
Porque faz parecer que o que realmente importa da Bíblia é o que Jesus falou. Eu não estou dizendo, que para quem está vendo ou ouvindo em casa, o que Jesus diz não tem peso. O ponto é, a Bíblia tem o mesmo peso em toda ela. Tudo ali é escritura útil para correção, para instrução na justiça. Tudo ali tem importância, a gente não tem direito, nem a possibilidade de escolha do que ler, obedecer ou, né, valorizar. Próximo texto aqui, Apocalipse 1:1. De novo a palavra revelação vai aparecer. Segundo a Pedro, né, Pedro fala explicitamente isso, fazendo referência às cartas de Paulo, né, que fala que de fato elas são difíceis e as pessoas deturpam, como deturpam as demais escrituras. Ou seja, ele expressamente fala que as cartas de Paulo são demais escrituras. Sim, verdade absoluta. Sigam aquilo e sigam o que eu estou dizendo. Você lê aqui, por favor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. A revelação de Jesus, a explicação de Deus sobre Ele mesmo, sempre tem um caráter público e sempre tem um caráter normativo. Não é suprindo curiosidade, dizendo, por assim dizer, não. Ouçam e façam, ouçam e sigam. Quando Jesus aparece para Paulo na estrada de Damasco, Paulo não debate com Jesus. Não, é isso. Vá, faça e siga. Muito bem. Quem sabe qual é o número certo aqui? Tem resposta errada, mas não tem problema. É um espaço seguro de julgamentos. Quem sabe a resposta? Exato. Quem escreveu? Nenhum, nem o outro. O desafio nas nossas interações, conversas, é deixar de trocar experiência, dica, para falar sobre a verdade revelada por Deus. Deixa eu confessar um erro aqui que eu cometi e que é um risco para mim sempre que alguém vem conversar comigo. Esses dias eu contei no podcast. Aliás, o podcast volta amanhã. Para quem não sabe, essa temporada vai ser sobre entrevistas e temas importantes para a igreja, não tanto sobre a pregação de domingo. Enfim, um episódio lá é sobre conversas difíceis e aconselhamento. E aí uma vez uma pessoa veio conversar comigo porque ela tinha fundado uma empresa, um jovem desses bastante capaz, tinha fundado uma empresa e tinha vendido, estava sendo obrigado a vender pelo sócio por alguns milhões, é verdade, mas estava triste porque ia perder a empresa que ele fundou, tá, enfim. E ele, Daniel, está acontecendo isso, e eu, na minha limitação, arrogância e prepotência, na minha conversa com ele, especialmente nos primeiros eu estou sendo gentil comigo mesmo, por muito da conversa, eu fiquei tentando falar para ele o que ele devia fazer, pensar ou conversar com o ex-amigo e sócio dele. Ao invés de olhar para as escrituras e dizer alguma coisa do tipo, Deus está com você, Ele sabe disso, nada foge do controle dele. Não fique ansioso por coisa alguma. Leve ao Senhor pedidos e agradecimentos pelo que já foi. Lembre-se que ele, não é o caso dele, né? Mas assim, nada vai faltar para você, e o que Deus tem para você é isso mesmo, se for o caso. Às vezes, quando a gente, de forma gentil, ouve o outro com um problema, tenta dizer para o outro o que já fez, o que o outro deveria fazer, pensar, não tanto necessariamente olhar para a revelação de Deus e consolar a partir disso e oferecer direção a partir daquilo que Deus ensinou nas Escrituras. Se você for ler ou eventualmente ouvir sobre revelação nas Escrituras, didaticamente a gente separa em dois grandes contextos. Eu digo didaticamente porque você não vai ver desse jeito escrito com esses termos nas Escrituras. Mas uma revelação a gente chama de revelação geral e outra revelação específica. Você sabe disso. Mas a revelação geral é aquela que o Senhor mostra sobre Ele mesmo, principalmente na natureza, na história e no coração ou inteligência do ser humano. Abre comigo, liga sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1, verso 19 ao 20, falando sobre a revelação geral, o que significa saber sobre Deus ou que Deus demonstrou sobre si mesmo de forma geral. Romanos 1, 19 ao 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre as pessoas. Porque Deus se manifestou. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente vistos,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de tal forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui no começo de Romanos, ele está falando sobre aqueles que não apenas não conhecem a Deus, mas principalmente o rejeitam diante daquilo que sabem sobre ele. E alguém diria, mas o que o não crente sabe sobre Deus? A Bíblia responde, ele tem a natureza. Ele tem a criação ao seu redor, mostrando que existe um ser criador. E que na nossa dureza de coração e limitação, suprimimos isso. Ao invés de dizer, tá, eu não sou capaz de fazer isso aí vai muito além de mim. Quem fez isso? E que quem fez isso, o que quer de mim? Próximo texto, Romanos 2, 14 e 15. Vai dizer, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ele ordena, eles tornam para si mesmos, embora não tenham lei. Eles mostram que as exigências da lei estão guardadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando e ora defendendo. O que a Bíblia ensina sobre a natureza, mas a nossa natureza, é que todos temos em algum nível algumas direções sobre certo e errado. E que, portanto, todas as pessoas são indesculpáveis. O que ele está dizendo, por mais duro que seja escutar, é que ninguém é santo, ninguém é ingênuo. Todas as pessoas estão condenadas não só pelo mal que praticam, mas pela revelação que rejeitam ao longo da sua vida. Pela relação com a natureza, mas também sobre a sua própria consciência e coração. Todo mundo sabe que algumas coisas são certas e outras são erradas. Todo mundo, ao olhar para a natureza, tem um convite de Deus feito para me encontrem, me busquem. Porque eu vou me revelar sobre você ou com você de alguma forma. Isso que a gente chama didaticamente de revelação geral, que não diz exatamente o que Deus quer e não necessariamente explica a obra da cruz, mas ensina e julga todas as pessoas por causa de noções gerais sobre a divindade ou existência de Deus. Tudo bem? É por isso que todos estamos, ou estávamos, condenados. Porque nós rejeitamos o Senhor, tanto pela prática do mal, mas também pelo conhecimento de quem Deus mostrou que é em algum nível, por meio da consciência, da história e da natureza. A revelação geral, ela não é exaustiva, ela não explica tudo sobre Deus, mas ela é um agravante para a nossa condenação. Outra divisão didática que a gente faz sobre como Deus se explica, é que a gente chama de revelação geral e específica, que é o texto bastante conhecido. Abre comigo, liga a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E aqui eu estou correndo um pouco, tá bom? Isso aqui é um módulo inteiro, né? A bibliologia, a revelação de Deus por meio das Escrituras. Ou o que as Escrituras explicam sobre Deus. 2 Timóteo 3,16, texto bastante conhecido por nós. Toda a Escritura é útil por Deus e para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. A Bíblia não se torna a Bíblia quando a gente descobre que ela é Bíblia ou a gente diz que é Bíblia. Ela sempre existiu por meio dos intentos do Senhor. Eu não vou lembrar agora quem que estava, eu cortei da matéria, mas é mais ou menos quando Newton, certo? Que descobre a gravidade. Ele não traz a gravidade à existência. Ele percebe que ela existe. É mais ou menos isso, é mais ou menos essa a nossa relação com a Bíblia. Ela não se torna verdade porque eu aceito, porque eu dou valor. Ela simplesmente é verdade e autoridade sobre mim. Quando a gente fala de revelação específica, é que tanto as Escrituras quanto Cristo mostram quem de fato Deus é e o que Ele quer de forma específica para mim e para a sua vida. A árvore não explica necessariamente ou por si só sobre os meus pecados, sobre a obra do Espírito Santo em mim, sobre a expectativa de que um dia Jesus Cristo virá ou que Deus criou as coisas em alguns dias. Mas a Bíblia sim. As Escrituras sim. Então a revelação específica tem essa capacidade única e específica de dizer quem Deus é, não só que Ele é. Tudo bem? Sim. Profundo assim e difícil assim.
Algum comentário? Alguma percepção? É por isso também que a gente precisa da obra do Espírito Santo. Como foi lembrado aqui, o próprio Pedro, olhando para que Paulo escreve, diz, é difícil. E é difícil mesmo. Algumas coisas mais complexas que outras. Mas em todas elas, cabe a humildade de saber, isso aqui é sabedoria do Senhor e que eu preciso dele, portanto, para entender. E não apenas entender, mas obedecer. Maturidade é quando a gente passa do porquê para o como. Quando a gente olha princípios e verdades bíblicas e diz, mas por que tem que ser assim, Senhor? Eu não gosto disso, eu não concordo com isso. E essa dureza deixa de ser assim para o, tá bom, Senhor, como que eu obedeço isso? Como que eu sigo isso? Porque a gente passa de uma postura altiva, independente e arrogante, para uma postura de um aprendiz e um filho que reconhece a autoridade. Que é sincero às vezes, que diz, eu não gosto, eu não quero. E não faz tanto sentido para mim agora. Mas o Senhor é Deus. O Senhor sabe todas as coisas. E o que o Senhor tem para mim é bom. Então, portanto, eu farei. Não como um filho que bate o pé e bate a porta. Por que tem que ser assim? Não. Como diz. Ok. Tudo bem? Estaria certo eu pensar que a revelação geral cria um anseio pela revelação específica? Sim. O nosso erro é olhar para a Lua e chamá-la, não vou saber se está certo isso, de Tupã. E se contentar com as nossas explicações sobre as coisas que a gente vê ou a gente sente. A revelação geral ela provoca santamente. Para que a gente dissesse de coração sincero para o universo que seja. Quem está aí e o que você quer de mim. Por isso que quando um não crente chega para mim e diz, eu estou à procura, eu digo, continue procurando. Mas deixa eu te dizer também onde está o lugar certo para você encontrar o que você quer. Eclesiastes capítulo 10, eu vou dizer verso 11, diz que Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Não é à toa que o ano é 2026 e tem gente que acredita em pirâmide, em gatinho da sorte da patinha. Porque a gente sabe que não é só isso. Deus nos criou assim para que a gente não se contentasse com o que os olhos veem e as mãos podem tocar. Tudo bem? Vou em frente aqui, algumas boas reações nas Escrituras à revelação do Senhor. 1 Samuel, não precisa abrir, a gente vai citando alguns textos aqui para adiantar. 1 Samuel, a prontidão de Samuel quando Deus começa a se revelar de um jeito específico com ele. O Senhor veio e chamou Samuel outras vezes, Samuel, Samuel. E então Samuel responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel não sabia o que Deus queria dele. Certo? Mas a resposta dele, quando Deus começa a falar com ele, é: estou aqui. Estou aqui para te servir, estou aqui para te seguir, estou aqui para te obedecer. Ele se posiciona como um servo do Senhor antes de saber o que Deus ia dizer para ele, o que Deus ia pedir dele. O que ele tem é silêncio. E tem disponibilidade total. Esses versos aqui não estão só para a gente olhar para as histórias e dizer: nossa, como Samuel, mesmo tão jovem, era tão fiel. Não. É para encorajar uma postura a qualquer pessoa que lide com a revelação do Senhor. Que quando Deus diz, Daniel, quando Deus diz, Lucas, a gente tem que dizer, estou aqui. Mesmo que não queira, mesmo que não goste, mesmo que acredite diferente. A gente tem o discernimento dos bereanos sendo elogiados nas Escrituras. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, por eles receberam a mensagem com muita avidez e examinavam as Escrituras todos os dias para ver se era assim mesmo. Eles faziam bem em desconfiar daquilo que ouviam sobre o Senhor. Mas eles não baseavam aquilo que eles achavam que era verdade ou não, no que eles sentiam, gostavam ou já tinham ouvido. Eles iam nas Escrituras para discernir e perceber se era verdade ou não. Me parece que as Escrituras encorajam, inclusive, uma santa desconfiança sobre todo mundo que abre a Bíblia e diz, assim diz o Senhor. Mas não é essa postura desconfiada baseada em mim mesmo, não na minha rebeldia e não na minha altivez, em que você não pode falar sobre isso para mim. É baseada, de novo, nas Escrituras. No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, em que é tudo invertido, né? A gente tem os demônios tentando desencaminhar alguém que... Vou dar spoiler, mas o livro tem quase 100 anos, né? Então, a pessoa está se convertendo. E aí esses demônios, o chefe e o estagiário, vão discutindo como desviar. Eu não vou lembrar qual que é qual, diz
que a gente, eles no caso, recebem com a mesma alegria o cético e o místico. A obra está em fazer não acreditar em nada e também acreditar em tudo. Uma outra implicação para mim e para você, que o Elcio estava lembrando aqui. Tem coisas que Deus revelou e ao revelar ele mostra que a gente deveria não apenas saber, mas obedecer. Tem outras coisas que ele não revelou. E que na nossa insistência, dureza e curiosidade pecaminosa tenta descobrir e investe tempo demais em saber, em que Deus não se preocupou em explicar. Tem um cara, que eu não vou dizer o nome para não despertar a sua curiosidade, e nem vou dar muitos detalhes para também você não caçar. Ele é bastante profícuo e criativo em dizer e explicar algumas realidades, eu vou chamar de espirituais, mas poderia ser pseudo-espirituais, que ele viu, porque ao longo da vida dele estava do outro lado. Um exemplo. Então ele diz que no túmulo dos crentes que morreram, há uma espécie de proteção espiritual para que os outros espíritos não toquem as pessoas que fazem coisas em túmulos, não cheguem perto. Porque quando ele... Enfim... E, dependendo do meu e do seu coração, a gente se sente profundamente curioso e quer saber mais sobre essas coisas. Tem um livro, o outro, esse não é uma indicação formal da Igreja Fonte. Neste Mundo Tenebroso, alguém leu? É um livro antigo, ótimo, tem anjo com espada de fogo, né? Tipo assim, é tudo que a gente queria ver. Mas não tem nada bíblico naquele livro. Mas é emocionante. E dependendo do tipo de personalidade e coração, você quer mais. Procurar mais e ouvir essas pessoas que falam sobre essas coisas. E uma resposta madura é: Deus não falou sobre isso. Não vou investir tempo nisso. Não quero saber sobre isso. E não apenas isso, você nunca vai ter espaço numa igreja como a nossa para falar. Essa sua revelação está, portanto, rejeitada. O tempo está voando. Outras reações boas. Moisés diante da sarça ardente. Ele, à medida que vê o Senhor, a sarça pegando fogo, ele diz, e Moisés esconde o rosto dele, porque ele tinha medo de olhar para Deus. É profundamente estranho que quando a gente fale sempre, Deus está aqui, eu sinto a presença dele, a reação nunca é de constrangimento e afastamento, de retração. Isaías diz, ai de mim, porque eu estou perdido, eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros. A revelação de Deus deveria, algumas vezes, pelo menos, nos causar algum constrangimento e dizer, Senhor, me perdoa, antes de qualquer coisa. Não só êxtase pela presença dele, mas arrependimento. Vamos investir algum tempo agora no que Deus quer de mim e de você, diante da revelação dele. Abre comigo, liga a sua Bíblia, em todos esses textos. João 14, 23, 1 João 2, 3, Hebreus 5, 11, Colossenses, que a gente já passou aqui, 3, 16 e Salmo 119, 31. Primeiro texto, João 14, 23. Deixa eu só voltar um negócio aqui deixa eu ver se eu falei. Vamos lá. João, alguém primeiro? João? Senão eu vou... Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Muito bem. Eu não deveria e nem deveria medir o amor das outras pessoas pelo Senhor por quanto versículo sabe de cabeça. Ok. Mas eu poderia medir o meu amor e a minha devoção ao Senhor por quanto eu sei das Escrituras dele. O Senhor não diz, aquele que me conhece chora diante da minha presença todo dia. Aquele que me ama se sente constrangido por mim, vai na igreja. Mas é que tudo isso tem o seu lugar. Aquele que me ama guarda a minha palavra. O que ele está tentando ensinar aos seus discípulos lá, e os seus discípulos aqui é, aquele que me ama sabe sobre mim, guarda o que eu digo e ensina aquilo que eu ensinei. É por isso que não é nada menos do que, sim, ir na escola bíblica, ouvir o culto, mas dedicar tempo na nossa vida sobre as Escrituras, saber sobre elas. E aqui é mais do que eu sabia há algum tempo atrás.
É não se contentar pelo que eu sei, mas buscar também saber mais sobre o Senhor. Próximo texto, 1 João 2, 3. Diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está lendo. A obediência nunca salvou ninguém. Mas não é à toa que Tiago investe quase todo o seu livro dizendo repetidas vezes, de forma repetitiva, a fé sem obras é morta. Como que a gente junta as duas coisas, né? As boas obras não nos salvaram, é graça de Deus, a gente precisa praticar boas obras. Um comentarista diz que Tiago e Paulo estão combatendo o mesmo inimigo, ou um exército inimigo, um de costas para o outro. Tudo bem? Então eles estão lutando em direções opostas, enfrentando dificuldades diferentes, mas defendendo a mesma verdade. Para quem entende que é crente porque vai na igreja, essa resposta padrão é: você é crente sim, eu vou na igreja. Sim, não é menos do que isso, em algum nível, mas explica muito pouco e diz muito pouco sobre a minha devoção e meu relacionamento com o Senhor. Você sabe disso. Nos nossos olhares e corações julgadores, você sabe. Quando eu digo olhares curiosos e julgadores, a gente sabe, tem gente ao nosso redor que às vezes você diria... Mas isso também se aplica a mim e para você na nossa maturidade. Para aqueles que sabem muito sobre o Senhor, mas cuja vida não parece muito com o Filho de Deus, Tiago vai dizer, tem alguma coisa estranha. Por isso que ele repete. Lá no pequeno grupo a gente está em Tiago, né? É cansativo até, é repetitivo. Mas ele está dizendo, irmãos, irmãs, não pode ser assim. Não sejam como o homem que olha para o espelho, vira de costas e prontamente se esquece do que viu. Não pode só olhar a verdade, reconhecer valor nela, ela não tem espaço na nossa vida. Próximo texto, Hebreus 11, 5, 11 a 14. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. A palavra aqui é preguiçosos. De fato, a essa altura, vocês já deviam ser mestres. Vocês precisam de alguém que ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência na palavra da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Por que a gente decide mal? Porque a gente sabe pouco sobre a palavra de Deus. Ou sabe muito, mas não se lembra dela quando importa. Eles são apáticos, eles são preguiçosos, eles não eram incapazes de saber que Deus existe, eles são incapazes de saber mais. Ou, o último texto aqui, Salmo 119, 31, ele diz, abro a boca e suspiro, ansiando pelos seus mandamentos. O salmista aqui, ele quer muita coisa na vida, mas uma das coisas que ele mais quer é saber sobre o Senhor. Esses dias um jovem fez uma boa pergunta lá no pequeno grupo da Unicamp, no Hub. Como que eu faço para querer as coisas de Deus? Porque eu não quero. Filtrando o que ele disse, era mais ou menos isso. Uma boa oração é dizer, Senhor, muda os meus gostos. Tem um vídeo de John Piper dizendo alguma coisa do tipo, não é a Bíblia que é chata, os Vingadores são chatos. E não tem nada contra os Vingadores. Não é nesse o ponto dele. Mas o ponto dele é que a gente valoriza pouco e se apega a pouco às coisas que deveria. E a explicação disso não é a qualidade, limitação dos produtos. É o gosto que a gente tem. Então uma boa oração é, Senhor, muda as papilas gustativas que eu tenho. Me faz amar e valorizar as suas coisas também. Não é só odiar essas coisas. Tem muita coisa boa no mundo. A gente não tem que parar de ver jogo, não tem que parar de usar a camisa de seleção, tem que parar de ver a Copa do Mundo. É uma das melhores invenções que a gente já fez na vida. Minha opinião firme é sobre isso. É essa. Mas, junto dessas coisas que a gente naturalmente gosta, ama e segue, a gente deveria dizer, Senhor, Espírito Santo, me faz amar essas coisas, porque não é automático. Para alguns de nós é, e você é uma pessoa melhor que eu em alguns níveis. Você acorda de manhã e fala, eu quero ler a Bíblia. Hoje tem igreja. Acho eu que alguns domingos não são assim. E é por causa da dureza do nosso coração. A gente deveria dizer, Senhor, me faz alegre com isso. Me faz gostar da companhia e da comunhão com os meus irmãos.
porque eu não gosto. Não me ajuda. Próximos. Tem um livro muito bom do Francis Chan, chama O Deus Esquecido. E ele fala basicamente sobre o papel do Espírito Santo na igreja, como a gente às vezes não pensa sobre isso, de um jeito muito legal. Diz assim: há bem poucas pessoas nas Escrituras que conheceram por antecipação o plano de Deus para a sua vida, mesmo que algo menor, com o plano de vida para os 5 anos seguintes. Pense em Abraão, que foi orientado a pegar a sua família e juntar todos os seus posses e começar a caminhar. Ele não sabia para onde estava indo, não sabia se voltaria depois. Acho que muitos de nós precisamos nos preocupar com essa história de vontade de Deus para a minha vida. Deus se importa mais com a nossa reação à orientação do Espírito Santo hoje, neste momento, com aquilo que pretendemos fazer ano que vem. Como já mencionei, acho que se concentrar no plano de Deus para o futuro geralmente serve como justificativa para não vivermos de forma fiel e sacrificial agora mesmo. Isso tende a criar uma zona de segurança inferior, onde podemos sentar e bater papos espirituais, entre aspas, sobre Deus, sobre o que Deus deve, entre aspas, ter planejado para a nossa vida. É fácil usar a expressão vontade de Deus para a minha vida como uma desculpa para permissividade ou mesmo para desobediência. É muito mais simples pensar na vontade divina para o seu futuro do que perguntar a ele o que ele deseja que você faça nos próximos 10 minutos. É mais seguro comprometer-se a segui-lo um dia do que hoje mesmo. O que ele está dizendo aqui é que não saber o que Deus quer de mim serve como uma perfeita explicação para não fazer aquilo que eu sei que eu deveria fazer hoje, mas eu rejeito porque eu prefiro a subjetividade e a insegurança do futuro, que me oferece um conforto de ficar na ignorância do presente e na desobediência que eu escolho. A revelação de Deus, ele é um farol para os pés, não necessariamente um satélite para o horizonte. O que ele diz aqui é verdade. Se você olhar para os personagens da Bíblia, Deus não costuma dizer para muita gente: Paulo, Saulo, eu estou te chamando agora porque você vai plantar igrejas em lugares distantes. Você será conhecido como um dos principais apóstolos da história e sinônimo de missões. Então você tem duas escolhas: ser um fariseu que persegue cristãos ou um exemplo para a igreja ao longo dos séculos. Vai. Não, ele fala: me segue. Ele não vira para Daniel e diz: continua a orar, você vai ser preso, você vai ao cós dos leões, mas fica tranquilo que você vai acordar amanhã. Ele mostra quem ele é, o que ele quer, ele espera nada menos, nada além do que devoção e obediência. Mas alguém nos convenceu ao longo da história da igreja que a gente precisa saber da vontade de Deus, sem dizer qual ela é. Sem focar de fato no que ele está propondo aqui, que importa. O que a gente já sabe sobre ele. Tem um aspecto da vontade, que você está falando de coisa lá, se eu vou largar meu emprego e virar missionário, mas tem outro aspecto da vontade de Deus, que isso está muito claro, eu não sei qual das duas coisas fazer, mas eu vou ter dificuldade no dia a dia. Você também está, não fica ansioso. Tá? Alguém vai pisar no teu carro, você vai ter que aprender a perdoar. Ou seja, isso também é vontade de Deus. Ele está preocupado muito qual vai ser o salário, ou se eu vou viajar ou não vou viajar. Mas tem um aspecto da vontade que é muito relevante, independente do que você vai fazer, você tem que cumprir. O que importa, e Deus já me deu tudo o que eu preciso para viver aqui e agora. O que me faltará, Deus vai me dar, na perspectiva dele. Não é o evangelho da prosperidade, é a prosperidade do evangelho. É diferente. Deus não vai me dar tudo o que eu acho que eu preciso e nem o que eu quero. Ele me dará exatamente o que eu vou precisar e o que eu preciso agora. Se cada dia basta o seu mal, cada dia tem a sua bênção. E a bênção de amanhã vem amanhã. Eu não preciso ficar ansioso com isso. Eu não preciso ficar preocupado com isso. O bom pastor busca uma ovelha que está perdida. Se eu me encontrar numa situação de perdição, dificuldade, completa confusão, eu saberei e posso ter convicção que o bom pastor está comigo, porque o bom pastor passa junto no vale da sombra da morte. Tudo bem? Esse é um bom livro também. O Deus Esquecido.
reações ruins que a gente vê nas Escrituras sobre a revelação de Deus. O faraó vê as obras de Deus para libertar os judeus e diz: quem é o Senhor para que eu te obedeça e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e não deixarei ir. Ao longo das Escrituras, mas para mim e para você, às vezes a gente vê Deus se revelando e diz: não serve porque não quero assim. A gente tem a criatividade dos profetas. Deus vai dizer em Jeremias 23:16, não sigam esses profetas. Não sigam esses homens, aspas, para quem está ouvindo depois no Spotify, não sigam essas pessoas que falam o nome de Deus. Eles não falam da minha parte. Nem todo mundo que diz que fala da parte de Deus, fala da parte de Deus. Como reagir? Uma reação é mais ou menos quando alguém diz, compre essa ação porque ela vai subir. Ok, deixa eu ver. Às vezes é verdade, às vezes não é verdade. Eu preciso fundamentar uma impressão, uma opinião com uma verdade absoluta. Que se for, vai se confirmar. Você não deveria ficar nem ansioso, nem submisso quando alguém diz, Deus me revelou sobre isso. Se você for do tipo mais diplomático, como eu, você diz muito obrigado. Vou dar uma olhada. Se você for do tipo e entende que precisa corrigir um profeta enganoso, que tem enganado muita gente, você diz, sai daqui. Eu rejeito a sua revelação. Não vejo Bíblia nela. Na verdade, dependendo do tipo de coisa que alguém diz, gera ansiedade. Posso dizer, esse tipo de coisa gera ansiedade no meu coração, portanto, não pode vir de Deus. Nada pior que dizer para um solteiro, Deus me revelou que... Não. Afaste de mim. Eu gosto muito desse texto. Não tenho tempo para isso, mas abre comigo. Jeremias 42, 1 ao 2. Essa história é muito boa. História é muito boa. Esses dois capítulos aqui, o 41 e o 42, são muito bons. Jeremias 42, 1 e 2. Só um segundo aqui. Não. É o 43, 1 e 2. O 42 eu vou dar o contexto. Israel foi invadido, o povo decidiu que não vale a pena ficar em Israel mais, porque vai vir uma segunda onda de invasores de Nabucodonosor, se não estou equivocado, que vai passar e vai destruir tudo. Então o povo que sobrou na cidade tem uma decisão a tomar. Ou eles ficam na cidade, ou eles... Pelo que eles entenderam, é uma possibilidade melhor fugir para o Egito, porque no Egito eles vão ter, porque eles entendem assim, proteção. Eles já estão encaminhados aí para o Egito com quem sobrou na cidade. Mas aí, alguns líderes do povo lembram, a gente é judeu, a gente tem profeta, a gente tem Deus. Vamos consultar o profeta para ver o que Deus quer de nós. Me parece uma situação perigosa, mas numa direção interessante. Eles já decidiram que vão para o Egito, eles já acham uma boa ideia, mesmo que Deus já tenha dito para não ir embora. Ao longo das Escrituras, mas pelo menos no meio do caminho eles decidem consultar o profeta e ouvir o que Deus tem a dizer. Ok. O profeta diz alguma coisa do tipo, esperem aqui, vou falar com o Senhor. E é interessante porque ao longo do capítulo 42 eles dizem algumas vezes, nós sabemos que você é homem de Deus, nós estamos prontos para seguir. Eles se colocam numa posição muito humilde, que se você fizesse devocional até o capítulo 42, você diria, excelente, nós precisamos ser como eles. Aí chega o 43, depois que Jeremias diz o que Deus quer. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que Deus, o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Sereá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, que consultou o Senhor, que mandou esperar e disse, assim diz o Senhor, você está mentindo. O Senhor não mandou dizer que não fôssemos ao Egito residir lá. Mas é Baruque, filho de Nerias, que está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio da Babilônia. O que aconteceu aqui foi o seguinte, eles disseram, o Senhor diz o que a gente tem que fazer. O Senhor diz, eles dizem, não serve. Porque a gente às vezes se engana e diz, Senhor, se o Senhor me disser agora o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, a gente acha que o que falta para a gente é revelação.
Não sei se você já fez essa oração na sua fraqueza, como eu já fiz. Senhor, 5 minutos, eu e você agora. Eu nunca mais peço isso. Mas, por favor, me diz o que fazer. O que a gente acredita no fundo, em algum nível, o que me falta é Deus falar comigo. O que eu preciso, uma vez nessa vida, é que Deus diga alguma coisa para mim. E não é verdade. Porque mesmo quando Deus diz, sujeito e velho predicado não vão para o Egito, eles dizem, não serve. Profeta, você está mentindo. Você quer o nosso mal. Porque o nosso coração é muito igual ao deles, esses enganos, eu vou arriscar dizer, permanecem. Algumas coisas ruins que a gente diz eventualmente uns para os outros sobre a revelação de Deus. Quando alguma coisa der errado, ainda que de bom coração a gente diz, Deus tem alguma coisa melhor preparada. Vai dar tudo certo. É só uma fase. O que Deus tem para você é prosperidade. É verdade, tem algumas pessoas que viram umas para as outras, igrejas que são ruins e dizem, Deus me revelou que. E a gente usa mal o nome de Deus para afirmar alguma coisa que ele não disse necessariamente. E se disse, a gente poderia e deveria desconfiar. Mas mesmo nós, aqueles que não agem assim, subvertem a revelação de Deus, por vezes, dizemos e falamos promessas e tipo verdades bíblicas que mais atrapalham que ajudam. Não tenho tempo, mas uma vez eu estava com uma menina, gente boa, crente, solteira, que estava profundamente ansiosa com a vida dela. Ela disse, Daniel, quando que isso vai acabar? E aí eu disse, já aprendi, por causa daquele outro menino que eu aconselhei tudo errado. Eu falei, não tem nenhuma garantia que vai acabar. Ao que ela respondeu, não fala isso. O que a gente tem do Senhor é que Ele está com a gente, que Ele nos dá tudo que a gente precisa, que Ele nos abençoa de todas as formas, que o que a gente já tem dele, Ele já deu. O que a gente precisa dele, Ele já deu. Para encerrar algumas perguntas sobre revelação, existe alguma coisa que Deus já falou que eu finjo que não ouvi? Segundo, a palavra de Deus habita em você com profundidade suficiente para que você instrua ou aconselhe o irmão em sabedoria, ou eu só tenho palpites humanos para oferecer? Terceiro, a revelação de Deus funciona como um volante que governa e direciona ativamente, ou como o bote salva-vidas que eu busco quando as coisas dão errado. Eu tenho buscado a voz de Deus nas Escrituras, ou eu tenho preferido sinais, impressões e confirmações subjetivas? Por último, que parte da minha vida eu quero um Deus que fale, mas não um Deus que mande. Até domingo que vem.